Oi, meu nome é Isabela Arruda da Costa Silva, sou acadêmica de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, e mediante a disciplina de parasitologia, eu irei apresentar um trabalho sobre os protozoários. Parte 1. Vamos lá. Vou apresentar a minha tela inteira aqui. Parte. Show. Visualização, né? Vamos lá. Bom, deixa eu tentar. Como eu já disse, meu nome é Isabela da Silva. Eu vou falar sobre os protozoas, que este T3 é o trabalho 3 da disciplina. Aqui nós temos a nossa agenda, né? Nossa agenda é o que nós vamos ver dentro desse vídeo, dentro desses slides, o que podemos esperar aqui, né? Bom, nós vamos ver uma introdução ao conteúdo dos protozoários. Aí vamos entender o que é um protozoa, quais são as divisões de protozoa, e vamos ver algumas doenças, por exemplo, a triponossomíase americana, a leishmaniose, tricomoníase, a giardíase, amebíase e malária, né? Bom, na nossa introdução, o que tem de ser o que vem a ser os protozoários, o reino protista? Bom, o reino protista, ele inclui protozoários, propriamente ditos, né? E algumas algas. Os protozoários, eles são, em sua grande maioria, microscópicos e seres eucariontes, ou seja, eles possuem a carioteca. E heterotróficos que vivem em ambientes aquáticos e que sejam úmidos. Eles podem viver sozinhos ou podem formar colônias, tendo nestes uma diferenciação das células especializadas de reprodução. Então, os protozoários, eles estão inclusos no reino protista, e também esse reino protista tem algumas algas, né? Os protozoários, na sua grande maioria, são microscópicos seres eucariontes, e heterotróficos que vivem nos ambientes aquáticos e úmidos. Podem tanto estar sozinhos ou formar colônias. A digestão dos protozoários, desses seres, né, apresenta digestão intracelular. Eles lançam os pseudópodes, que é a projeção da membrana celular, para englobar o alimento. E dentro, assim, dessa bolsa, né, o fagossomo, onde fica o alimento, são lançadas enzimas para digestão. Enquanto o fagossomo está com enzimas, passa a ser chamado de fagolissossomo. Então, lançando o que não foi digerido para fora da célula. Além do vacúolo, que é vacúolo, que é tipo uma bolsa para a digestão, os protozoários, eles também têm um vacúolo que regula a entrada e saída de água, que é o vacúolo contrátil. Uma vez que eles não têm proteção física contra a perda de água. Este controle, ele é chamado, esse controle de perca de água, de osmorregulação. A reprodução, né, deles, como que ocorre a reprodução dos protozoários? Eles se reproduzem de forma assexuada pelo processo chamado de bipartição, cisparidade ou divisão binária. Quando o indivíduo se divide em dois. Bipartição, o indivíduo tende a dividir em dois. Há também os que se reproduzem de forma sexuadamente, de forma sexuada. E neste caso, os indivíduos, eles ficam lado a lado para trocar o material genético, guardam e depois se separam, se dividem formando novos indivíduos. Então, a forma assexuada de reprodução não tem variação genética, não tem troca de genes, não tem troca de gametas, o indivíduo simplesmente se divide em dois. E, no caso que tem a troca de material genético na reprodução sexuada, que tem a troca de gametas ali, eles vão ficar lado a lado, vão trocar esse material genético, eles vão guardar, e depois de se separarem, depois que eles se separarem, o casal se separou, eles se dividem formando novos indivíduos. Essa é a grande diferença, é que nessa tem variação genética, e na outra não tem. Na classificação
dos protozoários, né, eles são classificados conforme o movimento usado para sua locomoção. Os sarcodinas, eles se locomovem por pseudópodes. Os mastigópora vão se movimentar por flagelos, que são aqueles filamentos longos, tipo um rabinho. O ciliópora, ele vai, cílio, se locomover por cílios, que são os filamentos curtos, tem no corpo do indivíduo inteiro. E o esporosa não tem nenhuma estrutura para se locomover. Ele é de esporos, então ele não tem locomoção, ele não vai ter essa estrutura de locomoção. Então é assim que se dividem a classificação dos protozoários, através da sua locomoção, do seu movimento de locomoção. Que os sarcodinas, pseudópodes, mastigópora, flagelos, que é como podemos visualizar o flagelo do espermatozoide, aqueles filamentos longos, e o ciliópoda por cílios, que são os filamentos curtos. Imaginaremos os cílios dos olhos também, que servem para proteção, mas que os cilióporas utilizam para movimentação. E os porosa que não se movimenta, que não possui, não apresenta nenhuma estrutura de locomoção. E esses seres, né, eles são responsáveis por diversas doenças nos seres humanos. Como podemos dizer, a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi e é transmitida pelo inseto barbeiro. A leishmaniose, que é causada pelo Leishmania brasiliensis e é transmitida pelo mosquito palha. E a malária, que é causada pelo Plasmodium sp e transmitida pelo mosquito Anopheles. Então, estes seres, eles são responsáveis por transmitir diversas doenças aos seres humanos. Ainda apresentam, né, nesse filo, nesse reino, do reino protista, as algas. E dentro dos protistas, classificado como algas, estão seres que formaram endossimbiose. Este processo ele ocorre quando um ser engloba outro e este passa a viver lá dentro em uma relação na qual os dois seres saem ganhando. As algas desse reino eles são seres uni e pluricelulares que vivem em ambiente aquático e fazem fotossíntese e por causa da endossimbiose podem ter os mais diversos tipos de clorofila. Eles formam 6 filos. Então, as algas, né? Elas formam 6 filos. O dinófita, euglenophta, aptófita, rizópta, rodópta e clorópta. E alguns impactam mais o homem do que os outros. Então, dentro dos plotistas, classificados como algas, estão seres que formaram endossimbiose, que é o que ocorre quando um ser vai englobar o outro e esse passa a viver lá dentro numa relação de mutualismo, na qual os dois vão sair ganhando. Então, um não vai ser hospedeiro do outro. Eles vão ser companheiros ali e um vai sair ganhando os dois vão sair ganhando essa relação. Aí temos também os ginoflagelados. Os ginoflagelados, eles são o primeiro deles, os ginoflagelados, né? Ele tem 2 flagelos e abaixo da membrana plasmática contém placas duras de celulose. E o número e a forma com que elas estão os identifica. Em condições ambientais desfavoráveis, elas podem formar cistos para que resistam e possam ir para outros ambientes e às vezes formam a conhecida maré vermelha. Então, a maré vermelha ela é formada por esses seres aquáticos, né? São chamados de ginoflagelados. Ali ao lado temos a imagem de um ginoflagelado. Então, ele tem 2 flagelos e abaixo da membrana plasmática contém placas duras de celulose, e o número e a forma com que elas estão que vai identificar. Aí temos as euglenófitas. As euglenófitas são algas que, em sua maioria, são heterotróficas, têm 2 flagelos, sendo que um deles é menor que o outro. Apresentam uma estrutura que reconhece a presença de luz chamada mancha ocelar. E no Japão, essas algas se proliferam rapidamente de uma só vez, o que traz sérios problemas ambientais e econômicos. Então, temos as euglenóficas, que são algas que, em sua maioria, são heterotróficas, possuem 2 flagelos e um deles tende a ser maior que o outro.
Aí temos as aptófitas. O filo aptófita, né, contém algas unicelulares, podem ser flagelados ou não, que podem formar colônias. Essas algas, ela tem aptonema, que tem função sensorial, e escamas calcificadas, os cocólitos, que são conservadas e ajudam na identificação paleontológica. Além disso, elas podem formar as chuvas ácidas, que são capazes de produzir ácido sulfúrico. Então, do filo Aptófita, temos algas unicelulares, que podem ou não ser flagelados, que podem formar colônias. Podem formar colônias. Elas apresentam aptonema, que é a função sensorial, e apresentam escamas calcificadas, que são conservadas e ajudam na sua identificação paleontológica. E as aptófitas, o filo aptófita, ainda pode formar as chuvas ácidas, que podem formar, pois elas são capazes de produzir o ácido sulfúrico. Aí, agora nós vamos começar a falar sobre as doenças que são causadas por eles, né? Então, vamos dar início falando sobre a tripanossomíase americana, a conhecida, tão temida doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, ela é uma infecção parasitária antropozoonose causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e é transmitida pelo triatomínio, popularmente conhecida como bicho barbeiro. O bicho barbeiro vem a ser aquele besouro pretinho com, digamos, os quadradinhos vermelhos ao redor da sua casca, assim, vamos dizer a casca, do seu corpo ali. Então, ela é causada por essa infecção parasitária de antropozoonose, onde o protozoário flagelado, então já sabemos que ele se movimenta por flagelos, Trypanosoma cruzi, ele está presente no triatomínio, e o triatomínio acaba passando para o ser humano. O triatomínio é conhecido como bicho barbeiro, besouro barbeiro. A doença, ela apresenta curso clínico bifásico. Ela pode ser aguda e crônica, né? Sendo que na fase aguda, ela muitas vezes tem sintomas e pode ocorrer a evolução para a fase crônica. A gravidade dos casos pode estar relacionada à cepa infectante, à via de transmissão e também à associação com outras patologias concomitantes. Então, essa doença, ela apresenta esse curso clínico bifásico, de forma aguda e crônica, onde a fase aguda ela pode ser muitas vezes, sem sintomas, então ela vai ser assintomática, e aí ela pode ocorrer a evolução para a fase crônica. A infecção pode ocorrer pela transmissão vetorial, oral, transfusional, transplantar, vertical ou congênita e acidental. Então, essa pode ser a transmissão da infecção, quer dizer, a infecção pode ocorrer por esses tipos de transmissão. E, atualmente, existem grandes preocupações pela transmissão oral, principalmente na região norte do Brasil, que é aquela área mais afetada. Já a transmissão vetorial está envolvida com o contágio da pele e das mucosas por meio das fezes e urinas contaminadas por insetos hematrófagos da subfamília do triatomínio. Então, ele tem a tripanossomíase, ela vai apresentar transmissão de várias formas. Pode ser vetorial, oral, transfusional, transplantar, vertical ou congênita ou acidental. Aqui, o agente etiológico, né? É o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. O agente etiológico é aquele que vai causar a doença, né? O agente etiológico é, como eu disse, o Trypanosoma cruzi. E no sangue de vertebrados, ele apresenta-se na forma infectante, tripomastigota, e nos tecidos na forma amastigota. Já nos insetos, ocorrem várias maturações, destacando-se a forma infectante, que são as formas encontradas nas fezes e na urina dos insetos.
Então, ali ao lado, nós temos a figura do Trypanosoma cruzi. Ali, na figura A, nós temos o tripomastigota, presente nos tecidos. E na figura B, nós temos uma mastigota, que ele está em células musculares. Essa foto foi pegada do Instituto Oswaldo Cruz. Os vetores são triatomíneos, né? Os vetores são aqueles que transmitem a doença. Transmitem a doença, não. Transmitem um agente etiológico. Os vetores são triatomíneos, ou insetos, popularmente conhecidos como bicho barbeiro, besouro barbeiro. Alguns fatores determinam e condicionam a ocorrência e a prevalência do triatomíneos no ambiente humano, como a forma com que a população humana ocupa e explora o ambiente. Assim, relevantes questões são apresentadas, como, por exemplo, migração, degradação do ambiente e condições socioeconômicas, habitações em condições precárias ou perto de matas. Portanto, a colaboração da população é essencial na procura e identificação do barbeiro, devendo o proprietário colaborar na ação de combate ao vetor. Então, como já sabemos, os vetores da Trypanosomia americana é o triatomínio, que é também conhecido como bicho barbeiro, em alguns locais como besouro barbeiro, né? E a predominância, a prevalência dele no ambiente humano depende da forma que o ser humano ocupou e acabou por explorar aquele ambiente. Como, por exemplo, a migração, degradação do ambiente, e condições socioeconômicas, habitações em condições precárias ou perto de matas, chácaras, locais com muitos matos, né? Que vai ter essa grande população do bicho barbeiro. O desenvolvimento, né, dos triatomíneos, ele vai se apresentar em 3 fases: ovo, ninfa e adulto, conforme a imagem ao lado. Os ovos, eles levam cerca de 2 a 3 semanas para eclodir e são depositados diretamente no ambiente. Porém, algumas espécies apresentam substâncias adesivas, possibilitando a dispersão dos mesmos no ambiente por meio da migração de animais. Ovos aderidos apenas de aves, advindo de seu ninho. Objetos ou materiais orgânicos introduzidos no ambiente, como folhas de palmeiras, utilizada para cobertura de casa, dentre outras folhas, né? Já na segunda fase do ciclo de vida, a ninfa, ali podemos observar os estágios, né? Tem várias ninfas. A ninfa se alimentará de sangue e sofrerá uma muda. Então, a primeira ninfa ali, ninfa número 1, vai se alimentar de sangue, vai passar por uma muda, passando para o segundo estágio. E vai continuar se alimentando sucessivamente até que ela se apresente no estado de ninfa 5. A última muda da ninfa é que originará o adulto, tanto macho ou fêmea. A ninfa, ela é diferente do adulto, né? Porque ainda não apresentou o desenvolvimento das asas e o dimorfismo sexual. Todos os estágios evolutivos necessitam de repasto sanguíneo para o desenvolvimento evolutivo, começando 3 dias após a eclosão dos ovos, podendo se tornarem infectados pelo Trypanosoma cruzi após a alimentação. O tempo de vida do triatomínio pode variar de espécie para espécie, podendo ser de meses a até 2 anos. Opa. Aqui, vamos à imagem. Eu vou falar desse ciclo aqui do Trypanosoma cruzi, essa parte que está em inglês, tá? Durante uma refeição de sangue, o inseto vetor triatomínio infectado, ou barbeiro, ele vai liberar a tripomastigota em suas fezes, perto do local da ferida da mordida. O tripomastigotas entra no hospedeiro através da ferida ou através das membranas mucosas intactas. Dentro do hospedeiro, os tripomastigotas invadem as células próximas ao local de inoculação, onde se diferenciam em amastigotas intracelulares. As amastigotas se multiplicam por fissão binária.
Elas se diferenciam em tripomastigotas. Em seguida, eclodem para fora da célula e entram na corrente sanguínea. O tripomastigota na corrente sanguínea podem infectar células em vários tecidos e lá transformam-se em amastigotas intracelulares e causam uma infecção sintomática. Na corrente sanguínea, os tripomastigotas, ao contrário dos tripanossomas africanos, não se multiplicam. A multiplicação só recomeça quando os parasitas entram em outra célula ou eles são ingeridos por outro vetor. O barbeiro ele torna-se infectado e alimentando-se do sangue humano ou animal que contenha parasitas circulantes. Os tripomastigotas ingeridos se transformam em epimastigotas no intestino médio do vetor. Os parasitas se multiplicam no intestino médio e no intestino grosso eles se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos, infectantes que são excretados nas fezes. Então aqui nós temos esse ciclo. A partir da mordida, vai ter toda essa fissão, essa mudança do Trypanosoma cruzi dentro do seu hospedeiro, no caso, podendo ser o ser humano. A leishmaniose, né? Leishmaniose visceral, VL, também conhecida como calazar, é a forma mais grave de leishmaniose. Se não for tratada, ela chega a ser fatal em mais de 95% dos casos. O calazar ele é endêmico de 78 países e, segundo a OMS, a maioria dos casos ocorre no Brasil, na África Oriental e na Índia. Estima-se ali que de 50 a 90 mil novos casos de calazar ocorram anualmente no mundo. Só em 2020, mais de 90% dos novos casos notificados à OMS ocorreram em 10 países, sendo eles Brasil, China, Etiópia, Eritreia, Índia, no Quênia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Iêmen. O calazar ele é causado pelo protozoário parasita Leishmania, que é transmitido pela picada de mosquitos infectados. O parasita ataca o sistema imunológico e, meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não for tratada. A doença afeta algumas das pessoas mais pobres do mundo e está associada à desnutrição, deslocamento de população, condições precárias de habitação e saneamento precário, um sistema imunológico fraco e falta de recursos financeiros. O calazar, em geral, também está ligado às mudanças ambientais, como desmatamento, construção de barragens, sistemas de irrigação e a urbanização. Ele apresenta sintomas quando a doença progride, se manifesta de 2 a 8 meses após a infecção, com e se caracteriza por excesso irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado, nódulos linfáticos inchados e anemia. No entanto, se a carga parasitária é alta ou o nível de imunidade do paciente é baixo, o período de incubação pode variar de 10 a 14 dias. E o diagnóstico ele é realizado combinando os signos clínicos com os testes serológicos e parasitológicos. Os testes mais efetivos para diagnóstico de leishmaniose são invasivos, pois demandam a amostra do tecido, gânglios linfáticos ou da medula espinhal. E esses testes requerem instalações laboratoriais e especialistas que não estão disponíveis imediatamente em áreas endêmicas e com poucos recursos. O método mais comum para diagnosticar o calazar é o teste da tira reagente, mas ele apresenta alguns problemas. Em áreas endêmicas, pessoas podem ser infectadas pelo calazar, mas podem não desenvolver a doença. Nesse caso, nenhum tratamento é necessário. Infelizmente, o teste da tira reagente detecta apenas se o paciente é imune ao calazar. Logo, se o parasita estiver presente, o teste vai apontar que a pessoa tem a doença. Por isso, ele não pode ser usado para verificar se o paciente está curado, se for reinfectado ou se teve uma recaída. O tratamento do calazar, ele apresenta, sim, uma doença tratável e curável. Todos os pacientes diagnosticados precisam de tratamento rápido e complexo, existindo diferentes opções, como efetividade e efeitos colaterais variados. Antimoniais pentavalentes são normalmente o grupo de medicamentos de primeira linha, administrados com tratamento de 30 dias de injeções intramusculares.
Enquanto antimoniais são bastante tóxicos e representam um risco aos pacientes que recebem o tratamento, aqueles que são curados do calazar quase sempre desenvolvem imunidade vitalícia. Pesquisadores esperam identificar formas de simplificar o regime de tratamento, melhorar a segurança e reduzir o risco de resistência ao medicamento. Aqui também vou apresentar o ciclo da leishmaniose. A leishmaniose é transmitida pela picada de fletobomíneas infectadas. Ao se alimentarem de sangue, as fletobomíneas injectam promastigotas metacíclicos, que é o estado infeccioso de sua probóscide. Os promastigotas são fagocitados pelos macrófagos e outras células mononucleares fagocísticas. Nessas células, os promastigotas se transformam em amastigotas, que é o estágio tecidual. Os amastigotas se multiplicam por divisão simples e infectam outras células fagocísticas mononucleares. Ao se alimentarem de sangue de um hospedeiro infectado, as fletobomíneas são infectadas pela ingestão de macrófagos infectados por amastigotas. E no intestino médio das fletobomíneas, os amastigotas se transformam em promastigotas. Aí, se multiplicam, se desenvolvem e migram para a probóscide. Aqui é o estágio da leishmaniose. O ciclo que eu falei ali está marcado aí em inglês, mas foi o que eu falei lá. Quando, através do mosquito palha, ocorre a transmissão, ele vai passando e se desenvolve no organismo. Agora vamos falar da tricomoníase. A tricomoníase, ela é uma infecção sexualmente transmissível da vagina ou da uretra, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e que causa irritação e secreção vaginais. E, por vezes, ela causa sintomas urinários. As mulheres podem ter uma secreção amarela esverdeada, espumosa, com odor de peixe, apresentando irritação e assadura na área genital. Os homens não costumam ter sintomas, mas alguns têm uma secreção espumosa do pênis e leva a dor ou desconforto durante a micção. O exame de uma amostra de secreção ao microscópio geralmente possibilita aos médicos identificarem a tricomoníase. Uma única dose de antibiótico cura a maioria das mulheres, mas a maioria dos homens precisa tomar antibiótico durante 5 a 7 dias. O tricomonas vaginalis comumente causa uma infecção sexualmente transmissível, IST, da vagina nas mulheres e uma IST no trato urinário nos homens e nas mulheres. As mulheres são mais propensas a apresentar sintomas. Cerca de 20% das mulheres desenvolvem tricomoníase vaginal, vaginite por tricomonas, durante seus anos férteis. E muitas pessoas com tricomoníase também apresentam gonorreia ou outras ISTs. Os sintomas da tricomoníase, né? Nas mulheres, a infecção geralmente começa com uma secreção vaginal da cor amarela esverdeada, espumosa, com odor de peixe. Em algumas mulheres, a secreção pode ser discreta. A área genital pode ficar irritada, até dolorida, e pode haver dor durante as relações sexuais. Nos casos mais graves, a área genital e a pele circundante podem ficar inflamadas e os tecidos ao redor da abertura da vagina podem ficar inchados. A urinação pode também ser dolorida ou frequente, como ocorre com a infecção da bexiga. Os sintomas urinários e vaginais podem ocorrer sozinhos ou juntos. A maioria dos homens com tricomoníase da uretra, o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo, não tem sintomas ou apresentam sintomas leves, mas eles ainda podem infectar seus parceiros sexuais. Alguns homens têm uma secreção pênis dor durante a micção e urgência de urinar com frequência. O diagnóstico ele ocorre com exames e, às vezes, cultura de uma amostra de secreção ou de urina, que os médicos suspeitam de tricomoníase nas seguintes pessoas, né? Mulheres com infecções vaginais, homens com infecções uretrais e parceiros sexuais dessas pessoas. O organismo é mais difícil de detectar nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres, o diagnóstico pode geralmente ser feito rapidamente ao examinar uma amostra da secreção vaginal ao microscópio e identificar, assim, o organismo. Se os resultados forem incertos, é feita a cultura da amostra
durante vários dias. Nos homens, a amostra da secreção da parte distal do pênis, obtida pela manhã, antes da primeira urina, pode ser examinada ao microscópio e enviada ao laboratório para sua cultura. Alternativamente, os médicos às vezes realizam testes para identificar o material genético específico do organismo, seja ele DNA ou RNA. E a prevenção podem ocorrer através de outros STs, né? Essas medidas gerais, através dessas medidas gerais. O uso correto e regular de preservativos, evitar práticas sexuais inseguras, tais como trocar de parceiros com frequência, ou ter relações com parceiros que possuem outros parceiros sexuais. O diagnóstico e tratamento imediato da infecção para impedir a transmissão para outras pessoas. Identificação dos contatos sexuais de pessoas infectadas, seguida de aconselhamento ou tratamento desses contatos. E o tratamento é através do antibiótico metronidazol ou tinidazol. O tratamento simultâneo de parceiros sexuais, uma dose única de metronidazol ou tinidazol, que são antibióticos, tomado por via oral, cura até 95% das mulheres infectadas. Porém, os seus parceiros sexuais devem ser tratados simultaneamente, ou as mulheres podem vir a ser reinfectadas. Às vezes, se for improvável que o parceiro de uma mulher volte para um acompanhamento, a mulher recebe medicamentos ou uma prescrição para entregar ao seu parceiro sexual, que é o chamado tratamento imediato do parceiro. Aqui é como ocorre a transmissão e o ciclo da tricomoníase, né? Através do ciclo sexual, o troposóito vaginal e prostótico na secreção da urina, número 1. Aí eles vão te multiplicar por longitudinal binária fissão. E número 3 é o tripozoite em vagina ou orifício da uretra, o tripozoite final, que é o número 3 ali, próximo ao casal. O protozoário habita o baixo trato genital feminino e a uretra e a próstata masculina. Nos locais mencionados, o protozoário se multiplica por fissão binária e gera colônias. E no ambiente externo ao corpo do indivíduo, ele não é capaz de sobreviver. A transmissão acontece apenas entre humanos, que são seus hospedeiros naturais. Em casos raros, a doença pode ser transmitida através de contatos com parasitas em banheiros públicos ou compartilhamento de objetos pessoais, como calcinhas, cuecas, toalhas e entre outros. Agora vamos falar da giardiase. A giardíase, né? Ela é aquela infecção causada pelo protozoário chamado de Giardia lamblia, que pode se apresentar tanto na forma de cisto quanto na forma de trofozoito. A sua causa, né, a sua forma de infecção se dá pelo contato direto ou indireto com as fezes de pessoas infectadas. Na sua forma de contágio direto, a mão é o principal veículo, pois transporta e favorece a ingestão de cistos existentes nos dejetos infectados. A contaminação indireta ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados. E uma vez dentro do seu hospedeiro, este parasita passa por um período de incubação que pode durar de 1 a 4 semanas. E após esse período, ele pode agir tanto na forma assintomática, que é a forma mais comum, que não apresenta sintomas, né? Quanto na forma sintomática, que vai apresentar sintomas. A complicação mais comum causada pela giardíase é a síndrome de má absorção. E o melhor meio de se evitar, de prevenir essa infecção, né, é a adoção de medidas preventivas, como a ingestão somente de água filtrada, o saneamento básico, lavar as mãos após utilizar o banheiro, e lavar em água corrente e higienizar as frutas, legumes e verduras que serão ingeridos. E os sintomas dessa infecção, ele pode ocorrer tanto em adultos quanto em crianças, podendo, na maior parte das vezes, apresentar-se de forma assintomática, como foi citado anteriormente. E quando apresenta sintomas, estes geralmente são diarreia e dor na região abdominal. Quando a infecção por este protozoário se torna crônica, ela geralmente apresenta sintomas como fezes amolecidas e gordurosas,
distensão abdominal, flatulência, que são gases, e anorexia, que pode gerar perda de peso e anemia. E o tratamento ele ocorre com medicamentos específicos e manutenção da qualidade de água e alimentos ingeridos. Os cistos são resistentes e podem sobreviver vários meses em água fria. A infecção ocorre pela ingestão de cistos em água contaminada, alimentos ou pela via fecal oral, mãos ou fomites. O número 2, né, no intestino delgado, que vai ser essa imagem aqui. No intestino delgado, a excitação libera trofosóitos, que cada cisto possui 2 trofosóitos. Os trofosóitos se multiplicam por fissão binária longitudinal, permanecendo no lúmen do intestino delgado proximal, onde podem ficar livres ou presos à mucosa por um disco de sucção ventral. O encistamento ocorre quando os parasitas transitam em direção ao cólon. O cisto é o estágio mais comumente encontrado em fezes não diarreicas. Como os cistos são infecciosos quando eliminados nas fezes ou logo depois, a transmissão de pessoa para pessoa é possível. Embora os animais estejam infectados com giardia, sua importância como reservatório não é clara. Então, aqui é o ciclo lá, que pode pegar através do contato oral com o cisto, com alimentos. O cisto pode estar presente em alimentos contaminados, água contaminada. E ali embaixo nós temos como ocorre essa divisão, essa maturação do cisto. O cisto, ele vira trofosóito, vai se dividir até chegar à sua fase final. Agora nós vamos falar da amebíase, chamada também de disenteria amébica. A amebíase é uma infecção causada por um parasita que se aloja no cólon do paciente, que é capaz de causar uma série de sintomas. A amebíase é mais comum em ambientes com pouco saneamento básico. Mas quais são os sintomas da amebíase, né? A amebíase ela é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, cujos cistos podem ser ingeridos por meio da água e alimentos contaminados ou mesmo por contato de pessoas contaminadas. E os sintomas, né? Geralmente a amebíase ela é assintomática em seus estágios iniciais. Apenas quando ela já está avançada que é possível detectar os sintomas da doença. Entre os principais sintomas da amebíase, nós podemos destacar a dor, cólica abdominal, o abdômen sensível ao toque, forte diarreia, presença, né, de sangue ou de muco nas fezes, perda de peso e até febre. E conforme a amebíase avança, pode-se formar feridas e protuberâncias no interior do intestino, além de outras condições secundárias, como também a anemia. E o diagnóstico de amebíase pode ser feito por meio de um exame de fezes simples, mas também por meio de outros procedimentos, como a colonoscopia. E como é o tratamento? A amebíase tem cura? A amebíase tem cura. O tratamento é feito por meio do uso de medicamentos que matam os cistos e também as amebas resultantes da amebíase. Cistos e trofosóitos são passados na imagem das fezes. Os cistos são normalmente encontrados em fezes formadas, enquanto os trofosóitos são normalmente encontrados em fezes diarreicas. A infecção por entamoeba histolítica ocorre através da ingestão de imagens de cistos maduros de alimentos, água ou mão contaminado com fezes. A exposição a cistos e trofosóitos infecciosos na matéria fecal durante o contato sexual também pode ocorrer. A imagem da excitação ocorre no intestino delgado e a imagem do trofosóito é liberada que migram para o intestino grosso. Os trofosóitos podem permanecer confinados ao lúmen intestinal, que é a infecção não invasiva, com os indivíduos continuando a eliminar cistos nas fezes, os portadores que são assintomáticos. Os trofosóitos podem invadir a mucosa intestinal ou vasos sanguíneos, atingindo locais intraintestinais, como fígado, cérebro e também pulmões, que aí já é doença extraintestinal. Os trofosóitos se multiplicam por fissão binária e produzem cistos, e ambos os estágios são passados nas fezes.
Os cistos podem sobreviver dias a semanas no meio externo e permanecer infecciosos no meio ambiente devido à proteção conferida por suas paredes. Os trofosóitos eliminados nas fezes são rapidamente destruídos, uma vez fora do corpo, e, se ingeridos, não sobreviveriam à exposição ao ambiente gástrico. Aqui nós temos esse ciclo que eu acabei de ler da amebise, tá? Os cistos, antroposóitos nas fezes, depois o cisto maduro corre a ingestão, né? E ali, a excitação, virando depois troposóito, ocorre a multiplicação e a maturação dos cistos, que ocorre depois a saída do cisto. Agora iremos falar um pouquinho da malária. A malária é uma infecção parasitária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. É uma doença evitável, detectável e tratável que se apresenta mais comumente em regiões mais pobres. A doença causa impactos socioeconômicos, representando uma grande carga para a receita de países onde é endêmica e demandado ainda mais esforço dos serviços locais de saúde. A causa da doença é por parasitas do gênero Plasmodium, dos quais há 4 espécies principais. O Plasmodium falciparum, o Plasmodium malariae, o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale. O Plasmodium falciparum é a principal causa da malária clínica grave de morte. Estima-se que a metade da população mundial esteja em risco de se infectar com o parasita. E o parasita é transmitido através da picada da fêmea do mosquito Anopheles infectado. Esses mosquitos geralmente picam entre o anoitecer e o amanhecer. E uma vez que o mosquito infectado pica o humano, os parasitas viajam até o fígado, onde se multiplicam e entram nas células vermelhas do sangue. Dentro dessas células, os parasitas se multiplicam rapidamente até elas se romperem, liberando ainda mais parasitas na corrente sanguínea e manifestando assim nesse processo sintomas típicos de doença. A malária começa como a gripe, com os primeiros sintomas surgindo entre 9 a 14 dias após a infecção. Os sintomas incluem febre, que pode ocorrer ciclos típicos de febre, calafrio e suor em grande quantidade, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes e convulsão e coma, de ocorrer a coma. Se a malária simples não for tratada, ela pode se tornar grave. Sem tratamento, a malária por falciparum pode progredir para a doença grave, levando à morte em um período de 24 horas. Mortes por malária podem ocorrer devido a danos cerebrais, que é a malária cerebral, ou danos aos órgãos vitais. A redução de células vermelhas no sangue pode causar anemia. E o diagnóstico da malária é feito rapidamente por meio de teste da tira reagente ou por meio da observação do parasita em microscópio em uma amostra de sangue. Entretanto, testes rápidos nem sempre estão disponíveis, microscópicos não são sempre efetivos, e por isso diagnósticos baseados em sintomas ainda são comuns em grande parte do mundo em desenvolvimento. Isso significa que os pacientes são frequentemente diagnosticados de forma errada, de forma errônea, e as verdadeiras causas dos seus sintomas permanecem sem tratamento. Isso também indica que medicamentos antimaláricos são utilizados em excesso em alguns casos e acabam sendo desperdiçados quando extremamente necessários. E o tratamento mais eficiente para a malária é uma terapia combinada à base de artemisina, ACTs em inglês, né? A terapia tem baixo nível de toxicidade, poucos efeitos colaterais e age rapidamente contra o parasita. E a maioria dos países africanos alterou oficialmente os protocolos para tratar a malária como medicamento. Mas em muitos países em que a MSF trabalha, a quantidade de artemisinina disponível é escassa. Países com sistema de saúde enfraquecidos têm poucos recursos para oferecer cuidados à população. Isso resulta em um ciclo vicioso, a falta de estrutura impede o tratamento e vai acabar impulsionando a incidência da doença, né? A população que é enfraquecida por essa doença não vai conseguir, consequentemente, sair da pobreza.
E o controle do vetor, que é o mosquito, é a principal estratégia de prevenção para reduzir a transmissão da malária. Além do fornecimento de medicamentos para as infecções, é possível garantir proteção às comunidades com uma cobertura alta dessa estratégia. A Organização da Saúde, OMS, recomenda 2 tipos de controle efetivo: dormir sob mosquiteiros tratados com inseticidas e pulverizar as paredes internas das residências também com inseticida. Em algumas circunstâncias específicas, é possível complementar a estratégia com o manejo da fonte de larvas e outras ações que reduzam os focos dos mosquitos e suas picadas em humanos. E desde outubro de 2021, a OMS também recomenda amplo uso de vacina contra a malária entre crianças que vivem em regiões com transmissão moderada e alta de malária por falciparum. O, o ciclo de vida do parasita da malária envolve 2 hospedeiros. Durante uma infecção de sangue, o mosquito Anopheles fêmea infectado com malária inocula esporozóitos no hospedeiro humano. Os esporozóitos infectam as células hepáticas e amadurecem em equinosomes, que se rompem e liberam o merozóito. Os parasitas sofrem multiplicação sexuada nos eritrócitos. Os trofosóitos, em estágio de anel, amadurecem em quizontes que se rompem liberando merozóitos. E alguns parasitas se diferenciam em estágios eritrócitos sexuais e parasitas em estágio sanguíneo são responsáveis pela manifestação clínica das doenças. O gametócito masculino, microgametócito, e feminino, o macrogametócito, são ingeridos por um mosquito Anopheles durante uma refeição de sangue, e a multiplicação do parasita no mosquito é conhecida como ciclo esporogônico, enquanto no estômago do mosquito, os microgametas penetram nos macrogametas gerando zigotes. Os zigotos, por sua vez, tornam-se imóveis e alongados, os zooquinetes, que invadem a parede do intestino médio do mosquito, onde se desenvolvem em oócitos. Esses oócitos vão crescer, se romper e liberam esporócitos, que chegam às glândulas salivares do mosquito, e a inoculação dos esporozóitos em um novo hospedeiro humano perpetua, assim, o ciclo de vida da malária. Aqui nós temos o ciclo de vida da malária, o estágio do mosquito e o humano estágio, que foi o que eu li ali, e o estágio no sangue humano. Aqui nós temos agora nossas referências bibliográficas, da onde que foi retirado esses textos, né? Então, isso, muito obrigada. Até breve.